Então, amigos e amigas, mais uma vez juntos para, nesse encontro semanal, estarmos pensando na Palavra de Deus e também estarmos orando por você, por seus familiares. Nesse instante nós vamos nos prender a um tema: o Deus que cultuamos. Que Deus é esse que nós prestamos o culto? Como é esse Deus? Vamos então focar alguns trechos da Palavra de Deus e alguns subtítulos desse tema. O Deus que cultuamos é um Deus onipotente. Gênesis 17:1 vai dizer: eu sou Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus tem todo o poder em suas mãos. Por sua palavra o mundo foi criado e o mundo gira pelo espaço desde que ele foi criado, desde a autoria da criação. Precisamos curvar-nos diante de Deus, que é a própria onipotência. Deus é onipotente. Ele não criou este mundo e soltou no espaço como alguém que cria um relógio e deixa trabalhando aí o restante da vida. Não, ele criou, ele cuida desse universo. O Deus que cultuamos é um Deus que tem a sua majestade. Pergunta: se aconteceu jamais coisa tão grande como esta? Isto foi o que Deus fez ao povo no deserto. Nosso Deus é o Santo, que demonstrou a sua glória em feitos maravilhosos na vida de Israel. Ele é o mesmo Deus hoje, porque nele não há sombra de variação, nem sombra de dúvida, diz Tiago 1:17. Mas esse Deus ainda também é um Deus de misericórdia. Algum povo ouviu a voz de Deus e ainda ficou vivo? Deuteronômio 4:33. Povos pagãos temiam a seus deuses por admitirem que, irados, seriam capazes de tudo destruir. O nosso Deus convida o homem a ouvir a sua voz e a seguir a sua orientação, porque disto lhe resultará a vida, e vida eterna em Cristo Jesus. Mas esse Deus que cultuamos é um Deus também que tem a sua revelação. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Deuteronômio 4:35. O nosso Deus é um Deus que se revela ao homem por meio de obras maravilhosas, por meio da criação e pelo testemunho de servos fiéis. Deus falou aos homens. A revelação final, porém, veio por nosso Senhor Jesus Cristo, a revelação maior de Deus. Nele, Deus se identificou conosco, para que melhor conhecêssemos, a fim de que melhor o servíssemos. Mas uma das características desse Deus que nós cultuamos é que ele é um Deus de amor. Porquanto amou a teus pais. Deuteronômio 4:37. Não havia méritos especiais em Israel que justificasse a escolha de Deus para que fosse o seu povo. De igual modo, aconteceu na dádiva de Cristo. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Mas esse mesmo Deus que cultuamos, ele nos socorre. Mas também te tirou do Egito com a sua grande força. Deuteronômio 4:37. A onipotência de Deus se une ao seu imenso amor e opera a favor dos que o temem. Não lutamos apenas com as nossas forças. Se assim fosse, poucas seriam as esperanças de sucesso. Antevemos a vitória, porque Deus luta por nós.
Esse mesmo Deus que cultuamos, ele tem a sua unicidade. Só o Senhor é Deus. Não há nenhum outro. Deuteronômio 4:39. Ainda que existissem outros deuses, nada seriam diante da soberania, do poder, que é aquele que é o único Senhor. Quando o homem ergue um trono para Deus no coração, seus joelhos não se dobram diante de seres e coisas que outros homens divinizam e cultuam, e sim unicamente ao nosso Deus. Esse Deus que cultuamos, ele tem seus mandamentos. Guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos. Deuteronômio 4:40. O que Deus tem determinado é que observemos o que ele mandou lá no deserto. Desobedecer a Deus é contrariar a observância do homem em relação aos seus mandamentos. Desobedecer a Deus é contrariar a realidade. Cooperar com Deus é dar significado e propósito à vida. Finalmente, Deus é um Deus Pai. Pai nosso que está nos céus. Mateus 6:9. Jesus nos ensinou que Deus é Pai. Pela fé em Jesus Cristo, fomos feitos filhos de Deus. João 1:12. Sem a revelação que Jesus trouxe-nos, nossas ideias de Deus se perderiam em abstrações. Por isso nós cultuamos esse Deus. Não apenas no templo, não apenas na igreja, mas cultuamos esse Deus diariamente, em nossas casas, onde quer que estejamos. Não há necessidade de estarmos no lugar. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Esse é o Deus que você deve adorar. Esse é o Deus que se alegra quando você socorre a Ele, nos momentos de alegria, de tristeza, de luto, qualquer que seja a situação. Esse é o Deus que temos que prestar o nosso culto. Oremos nesse instante a esse Deus. Recorramos a esse Deus agora. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos que temos um Deus que podemos estar recorrendo a qualquer hora do dia ou da noite. O Senhor não dorme, o Senhor não cochila, o Senhor não tira férias, o Senhor está a todos os momentos da vida à nossa disposição. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor para conosco, pela tua atenção para conosco, pelo teu carinho para conosco e pela disposição de estar nos ouvindo a hora que for. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.